bancada, muito prazer. Meu nome é Lucas, sou aluno atualmente do 7º semestre do curso de Engenharia de Produção da Faculdade Santa Lúcia. E esse canal aqui surgiu como um projeto de extensão, de fato, da faculdade. Qual que é a ideia aqui, né? Como aluno ali do curso de Engenharia e, de uma forma geral, também eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com relação à matemática, desde níveis mais básicos até níveis avançados. E, na minha percepção, qual que é o grande problema, né? Qual que é a grande dificuldade ali com relação à matemática? A matemática gosta de comparar como uma escada. Em que aspecto, né? Cara, para você chegar, subir os degraus, né? Ou seja, avançar no conteúdo da matemática, aprender novas matérias, você tem que subir degrau por degrau. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem aprender uma matéria nova, estar numa faculdade, por exemplo, de engenharia, em que você tem matérias avançadas de matemática, por quê? Porque elas pularam os degraus, ou degraus, né, anteriores. Então, elas não têm ali a matemática básica bem consolidada, e isso, por mais que você entenda conceitos difíceis, se na hora de executar esses conceitos você não tem uma base sólida, você vai acabar também não conseguindo ter muito êxito. Então, a ideia aqui, né, esse projeto de extensão que nasceu junto com a faculdade, é de fato a gente passar por conceitos mais básicos da matemática. Sei que tem coisas aqui que para alguns vão parecer até bobas, mas sei que para outras pessoas também isso é uma dificuldade. Então, a ideia aqui é pegar temas que eu vejo que geram dúvidas, seja na própria faculdade, seja no dia a dia. Então, pontos que eu sei que geram dúvida e a gente discorrer sobre eles aqui de forma bem simples, simplificada. Pretendo fazer uma playlist aqui para que os conteúdos sejam de forma progressiva também e para que fique de forma bem clara, sabe? E aí, de fato, a gente conseguir construir essa escada para depois dessa base bem consolidada você poder aí que você possa, né, aprender conteúdos mais mais elaborados, mais avançados, mas vamos, cara, parte por parte aqui, construindo que eu sei que para muitos a matemática parece ser um monstro, né? Um bicho de sete cabeças, mas se você for de fato ali degrau por degrau, você vai ver que, na verdade, a matemática é bem tranquila, né? Então vamos começar aqui. Hoje, a primeira aula aqui que eu separei, o primeiro tema, é um tema que eu vejo que gera bastante confusão. Eu vou colocar aqui o nome como um tema de expressões numéricas. O que isso significa, né? Basicamente é uma aula para a gente discorrer sobre quais, quais são as prioridades na hora de fazer uma conta. Então, vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, se nós temos a seguinte conta, né? Vocês me perdoem aqui a letra feia, não estou acostumado a fazer contas no mouse, né? Então vai ser uma dificuldade inicial para mim, espero que vocês entendam. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, 4 elevado a 2 mais 4 vezes 8 dividido por 3 mais 4 mais 2 entre parênteses, não sei, 9 mais 3. Quando a gente olha por essa conta aqui, por onde você começaria, né? Eu acho que essa é a ideia dessa primeira aula aqui, entender quais são as prioridades dentro de uma expressão numérica. Se você tem ali vários elementos, qual você calcula primeiro? Eu vejo que muita gente acaba pecando com relação a isso, porque de fato, apesar de ser simples, isso pode causar algum tipo de confusão. Tem várias pegadinhas, vamos colocar assim, pela internet, que, cara, eles te dão uma conta básica dessa e se você... Muitas pessoas erram ali porque não sabem a ordem correta de fazer esse tipo de conta, né? Então, também, a ideia aqui é a gente discorrer disso, é um tema bem simples, como eu trouxe, né? A ideia é que a gente vai progredindo. Mas, por exemplo, cara, se eu vou pegar um exemplo qualquer aqui, né? Então, vamos supor que você tem a conta aí 25 mais 12, entre parênteses, 4 menos 2. Se você começar fazendo 25 menos 12 para depois multiplicar, desculpa, 25 mais 12 para depois multiplicar, é uma coisa diferente
do que se você começar resolvendo primeiro parênteses, para depois multiplicação e depois somar, vão dar resultados diferentes. Então, a ideia é que a gente apresentar de fato por onde a gente começa, né? Acho que é o primeiro conceito, porque isso aqui vai englobar tudo, né? Todas as operações matemáticas você tem que fazer na ordem correta. Então, vamos apagar aqui e eu vou passar para vocês qual que é a ordem correta. Quando a gente tem ali símbolos, então, qual que é a ideia? Primeiro, vamos colocar na importância de operações. Primeiro, a gente tem aqui que o tipo de potenciação ou radiciação tem que ser a primeira prioridade. Então, primeiro aqui vamos colocar potenciação e radiciação. Vou escrever aqui. Não vou escrever não. Vamos colocar como formato de símbolo mesmo. Então, potenciação, se a gente tem, por exemplo, 2... Ficou meio ruim, né? 2 elevado a 4. Isso é uma potência. Ou se a gente tem uma radiciação, raiz de 9. Isso também é uma potência. Então, para efeitos de tipo de conta, esse aqui é a primeira prioridade que a gente tem dentro de uma conta matemática. Qual que vai ser a segunda? Multiplicação. A multiplicação ou a divisão, né? Então, dentro ali de uma conta matemática, se eu tenho 2 vezes 2, ou, por exemplo, 9 dividido por 3. Então, a segunda prioridade é se a gente tiver ou multiplicação ou divisão. E a terceira, soma ou subtração, né? Acho que isso aqui é mais tranquilo. Por exemplo, 2 mais 4 ou 3 menos 1, por exemplo. Perfeito. Então, para efeitos de tipo de operação, é essa aqui a prioridade que a gente vai seguir. Mas tem uma coisa que a gente utiliza que foge essa regra, que são alguns símbolos que indicam uma prioridade diferente disso. Então, se tiver qualquer um desses símbolos, a gente vai priorizar o que tiver identificado ali por esses símbolos. Então, por exemplo, o primeiro, né? Vamos colocar aqui primeiro, segundo e terceiro ali em ordem também. Então, o primeiro ali em ordem de prioridade são os parênteses. Vou colocar aqui 2 parênteses. O segundo seriam os colchetes. E o terceiro seriam ali as chaves, né? Acho que é até mais difícil de utilizar esse. Mas também tem alguns momentos que a gente vai precisar utilizar. Então, qual que é a ideia? Se não tiver nenhum desses símbolos, a gente vai usar aquela primeira regra que eu trouxe. Não tendo nem parênteses, nem colchetes, nem chaves, a gente vai seguir a regra. Primeiro fazer potenciação ou radiciação, depois fazer multiplicação ou divisão e por último fazer soma ou subtração. Mas se a gente tiver qualquer um desses 3 símbolos aqui, nesta ordem de prioridade a gente vai priorizar os itens que estiverem aqui dentro. Então esses símbolos aqui eles quebram, né? Vamos colocar essa ordem natural. Vou colocar alguns exemplos aqui para que fique mais fácil. Vou deixar esses símbolos aqui do lado, vou só arrastar um pouquinho para o lado e aí a gente segue. Então vou pegar alguns exemplos aqui para que a gente consiga fazer ali. Acho que sempre também a matemática isso é muito importante. Quanto mais você conseguir colocar como exemplos e não ficar só ali na teoria, é muito melhor, né? Então vamos colocar aqui como exemplos primeiro só com números. Então, por exemplo, se eu tenho 2 ao quadrado mais 8 dividido por 2, desculpem de novo a letra, realmente é difícil aqui fazer a conta no mouse, menos 6, por exemplo. A gente não tem aqui nenhum tipo de símbolo, não temos parênteses, não temos colchetes, não temos chaves. Então a gente vai seguir aquela primeira regra que eu trouxe. Primeiro fazer aquilo que tiver em potência ou aquilo que tiver em raiz, depois resolver aquilo que estiver em multiplicação ou divisão, para depois fazer as somas. Então a primeira coisa que a gente tem aqui primeiro é a potência. Essa é a nossa primeira prioridade. Então, 2 elevado a 2 é 4. Essa é a primeira coisa que a gente vai resolver.
Copio o símbolo aqui. A segunda coisa que a gente vai resolver é multiplicação ou divisão. Então aqui a gente tem uma divisão, 8 dividido por 2 também é 4. E agora sim, olhei aqui, eu não tenho nem potência nem raiz, passo para o próximo passo. Também não tenho multiplicação ou divisão. Aí sim, então, nós vamos para soma e subtração. Então aqui, 4 mais 4, que é 8, e aí aqui não tem prioridade de ordem, né? Se você quiser fazer 4 menos 6 primeiro, 4 mais 4, não vai mudar. Só a única regra que a gente tem que seguir é aquela ordem de prioridade que eu passei anteriormente. E vai dar aqui 8 menos 6, o resultado final que a gente tem é o 2. Show? E vou colocar aqui também um exemplo agora com símbolos, para a gente ver como é que isso fica na prática. Então vamos colocar aqui uma continha um pouquinho mais chata, para a gente ver como que se resolve. Então, a gente tem aqui, ó, 25 mais 12 menos, vou colocar aqui o colchete, 12 vezes 9 menos 2 vezes 3 mais 9 e fecha-se o colchete. Então vamos lá. Se a gente fosse partir naquela regra que eu passei com relação ao tipo de operação, o que a gente resolveria primeiro aqui? A multiplicação, a gente tem duas multiplicações. Primeiro, né? A gente resolveria potência ou raiz, a gente não tem nenhuma. Depois resolveríamos multiplicação ou divisão, aí aqui a gente tem. Mas notem que nesse exemplo a gente tem os símbolos, que é aquilo que eu trouxe. Os símbolos quebram essa ordem natural. Então, com relação aos símbolos, o que a gente vai resolver? Nessa ordem aqui, primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. Aqui no nosso caso a gente não tem chaves, né? Então vamos copiar aqui a equação, resolvendo parte a parte por essa ordem de prioridade. Então, aqui primeiro, né? 25, nisso eu não vou mexer, porque ele não é nossa prioridade no momento. Menos. A primeira coisa que a gente vai resolver aqui é o que está dentro do parênteses, certo? Agora sim, ó, chegamos aqui na nossa primeira prioridade de resolução. 3 mais 9. 3 mais 9 é 12. Então, vamos aqui. Chegamos a isso, perfeito? Depois a gente vai chegar na seguinte conta. Agora a gente não temos mais parênteses, já resolvemos a primeira prioridade. Então agora vamos resolver o que está dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes nós temos operações de multiplicação e de subtração. Cara, quando está dentro do colchete, o colchete mostra que a gente tem que resolver isso aqui primeiro. Mas o que está dentro dele a gente segue aquela regra que eu passei anteriormente. Então primeiro vamos resolver as duas multiplicações e depois resolvemos aqui essa subtração de dentro do colchete. Então, vamos fazer a conta aqui. 25 mais 12, ficou bem ruim aqui, deixa eu apagar esse 12. Vamos abrir aqui os colchetes e vamos agora resolver primeiro as multiplicações. Então nós temos aqui 12 vezes 9, 12 vezes 9 é 108. Menos 2 vezes 12, que vai dar aqui 24. E mantenha o colchete. Perfeito, então chegamos nessa formatação aqui. Continuamos aqui, ainda temos os colchetes, então a gente tem que resolver, dar prioridade para aquilo que está aqui dentro primeiro. Então, vamos lá. 25 mais 12 menos, e aí podemos aqui resolver de fato o que está dentro dos colchetes. Então, menos 108 menos 24 vai dar aqui 84. E agora sim, ó, não temos mais nenhum símbolo. Se não tem mais nenhum símbolo, a gente respeita aquela regra que eu passei primeiro, dos tipos de operações. Então, primeiro, tem alguma potência ou raiz? Não temos. Então, passamos para o próximo.
Temos alguma multiplicação ou divisão? Não temos. Então passamos para o último, que é soma ou subtração. E aí não importa mais a ordem. Se você fizer primeiro 25 mais 12 e depois subtrair, ou fazer aqui, né? Ou fizer, no caso, 12 menos 84 e subtrair, o resultado ele será o mesmo. Eu vou fazer aqui primeiro 25 mais 12. Vai ser 37 menos 84. E aí só nos resta fazer essa resolução aqui. 37 menos 84, a gente vai chegar aqui no resultado de menos 47. Então, esse é o nosso resultado. Eu sei que isso, para algumas pessoas, pode parecer um conteúdo bem simples, mas eu te garanto, assim, né, nas aulas aqui de matemática mais avançada do curso de engenharia, isso aqui ainda pega muita gente. Então, você não saber ali, imagina quando você for para cálculos mais avançados de matemática, você vai ter contas maiores, né? Então, contas ali com diversos elementos. Se você não souber qual elemento calcular primeiro, você vai se perder dentro da conta e vai ter que fazer tudo de novo. Então, ter isso aqui bem estabelecido é muito importante, né? Então, eu vou encerrar por aqui essa primeira aula. Estou aprendendo também ainda a fazer isso aqui, então qualquer sugestão, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Qualquer dúvida também, ou sugestão de temas, também fiquem à vontade. Eu encerro por aqui, espero que seja um projeto bem legal, estou bem animado para fazer e sei que vai contribuir bastante também, tanto para mim quanto para quem tem algum tipo de dificuldade com a matemática. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.